lei oral, uma lei judaica, que previa uma situação como essa, quando um filho de Israel se deita com uma não judia, e durante o ato ele tem a obrigação de fazer esse ato, ele tem a condição de fazer esse ato, enquanto ele está acontecendo, que foi exatamente o que aconteceu ali na situação de Finéias. Só que isso não foi visto de maneira positiva pelo povo. Imediatamente, diz os nossos pais que muitos, inclusive da tribo de Simeão, de onde morreu, né, o israelita, eles questionaram aquela situação. Eles questionaram aquela situação, pois quando eles executaram, quando Finéias executou aquilo, ele foi exposto. Finéias significa pele escura. Finéias, ele não era filho de mãe judia. Finéias, ele era filho do atual sumo sacerdote, Eleazar, que ocupou, né, o lugar de Arão, logo depois que Arão morreu. Só que ele era ele era neto de Jetro. Então, a filha de Jetro era mãe de Finéias. Então, muitos começaram a julgar que ele não teria condições morais para colocar aquela situação, inclusive perguntando e questionando se ele não estava fazendo aquilo de uma maneira oportunista. Só que logo depois vem a palavra do Eterno recepcionando aquela ação de Finéias. E aí, obviamente, depois que o Eterno fala com Moisés, que a ação foi executada e foi recepcionada, e se para de falar essa situação. Essa situação de Finéias como neto, né, de Jetro, ela se encontra ali em Êxodo, no capítulo 6, vamos ver ali. Êxodo, no capítulo 6, no começo da peregrinação. Versículo 25, e Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel. Esse aqui é um dos nomes de Jetro. E ela deu-lhe Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E aí, Finéias executou aquela situação com zelo. E essa é uma questão importante para nós, porque envolve essa questão familiar, onde nós, de maneira irrefletida, muitas vezes avaliamos as situações ou as ações dos nossos irmãos, só que o que fica claro aqui nessa situação é que nós somos limitados em relação ao nosso juízo sobre a condição de reconhecer a intenção. A intenção que cada um tem no coração é uma capacidade que apenas o Eterno, Yeshua, também tem, por conta de que o Eterno o capacitou para ser um justo juiz, para realizar essa ação. Então ele tinha tem essa capacidade, e teve essa capacidade na terra enquanto esteve por aqui, e voltará a ter quando estará aqui novamente. Então essa situação ficou clara, e fica clara para nós, e nós precisamos ter a atenção no determinado sentido, que para que nós façamos um juízo correto, para que tenhamos a condição de julgar e de ajudar o outro, porque a palavra diz que o julgamento ele é correto, não é que é para deixar de fazer o julgamento, mas o julgamento é aquele que vai ajudar o outro a se levantar, a se erguer, onde ele vai direcionar, e é uma correção com amor, com misericórdia. Mas nós não temos, mesmo assim, a condição de saber a intenção, mas por meio da palavra, por meio da avaliação dos frutos, é que temos a condição de fazer isso. E nós temos palavras que nos colocam essa situação. Vamos ver ali em Coríntios, lá no capítulo 13, 2 Coríntios, no capítulo 13, isso fica claro diante de nós. 2 Coríntios 13, no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé,
Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Yeshua HaMashiach está em vós, se não é que estáis reprovados. Então, nós temos essa responsabilidade de avaliar a nós mesmos antes de realizar qualquer tipo de ação, de qualquer tipo de colocação, de burburinho uns com os outros, para evitar esses problemas. Em linha com essa palavra, nós temos Hebreus, capítulo 4, que nós necessitamos da palavra do Eterno para realizar juízos, para termos os nossos olhos abertos e sensíveis para o mover do Espírito, para saber exatamente no que nós devemos nos meter e com a misericórdia com a qual devemos nos envolver com o Eterno e com os nossos irmãos. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Elohim é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então não existe capacidade ali, os próprios pais se levantam e avaliam que a situação dos filhos ali de Simeão e daqueles que estavam concordando de que Finéias tinha feito uma ação baseada no interesse próprio, era de um orgulho, porque Finéias ele não era príncipe, Finéias ele era um mestiço, Finéias ele era uma pessoa de pele escura, de uma outra etnia, e se levantou para fazer um ato de justiça. Não foi Moisés que fez, não foi qualquer príncipe, foi Finéias, que não tinha relação com o sacerdócio e passou a ter depois desse ato de justiça. Então, essa situação ali deixa claro para nós quão em linha nós temos que estar com a palavra, como nós temos que estar em paz com o próximo, em paz com o Eterno, para que possamos receber a palavra, o entendimento da palavra, tenhamos nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos para o mover do Espírito. E isso não se faz, isso não se consegue com inimizade. Isso não se consegue com contendas, nas coisas mais delicadas que um já se encrespa em relação ao outro, não se faz. E nós temos uma situação de expiação, uma situação de perdão e de contenda muito maior relacionada à casa de Israel, à casa de Davi, que nós precisamos superar essas pequenas situações que nós temos, porque a situação dessa casa, ela não é mais de dentro de muros. Nós estamos com responsabilidades para fora, estamos alimentando aqueles que não têm nada preparado para si. Léo, eu acredito, vejo que a gente não tem conhecido, quando a gente faz esses julgamentos assim, como foi feito com Finéias, que fez uma ação divina e recebeu uma aliança de paz de Adonai, parece um paradoxo, uma coisa dessa. Ele mata um casal, ele recebe uma aliança de paz. Por que parece avesso para nós e nós entramos em julgamento? Porque nós não conhecemos o amor. Nós não conhecemos a ordem dada por Adonai lá na criação. Quando ele acaba de criar o homem, em Bereshit, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a primeira ordem que ele dá ao homem é o amor. Mas a ordem aqui não é esse amor que nós conhecemos, de relacionamentos humanos, de cordialidades. Lógico que nós temos que ser cordiais e amáveis uns para com os outros, e chegaremos nesse âmbito do amor. Mas o amor maior, ele diz, frutificai. A ordem que o homem recebe ali é a ordem do amor, frutificai. Por isso que eu disse para a Jaqueline, por isso que ele vem nos falar agora, quando a associação está em plena atividade dela, e do amor que ela deve às pessoas, e que nós devemos para que a cidade frutifique, para que as famílias, não só de dentro da casa, mas fora dos muros, como você está dizendo. Então, o amor que nós conhecemos é a frutificação. Ele diz, frutificai e multiplicai-vos. É isso que ele diz aqui. Então, no versículo 28 do livro de Gênesis, esse é o amor. Nós conhecemos a frutificação apenas do ventre. Nós temos a frutificação das árvores, nós temos a frutificação da videira, nós temos a frutificação da figueira. E por aí vai outras frutificações, não só do ventre. Nós só conhecemos, assim é o conhecimento do amor.
Nós só conhecemos o amor entre nossos relacionamentos. Por isso você está dizendo, é muito maior. É muito. Então, antes da gente falar e julgar uma questão aos nossos olhos, segundo o nosso parecer, nós precisamos orar e perguntar a Adonai: isso provém de ti ou não? Ele vai falar. Não vai falar? Certeza. E nós não ficamos silenciosos aí 5 anos com João Pessoa, silenciosos. Nós não sabíamos o que estava acontecendo em João Pessoa. Mas nós aqui estávamos cantando a palavra, anunciando a palavra e pedindo a Hashem o que ele pediu, o que ele nos exigiu. Não é verdade? Isso é o amor. Frutificai, multiplicai-vos, crescei. É isso que ele está dizendo. Aí está o amor. Aí está a ordem do amor maior. Por isso que nós precisamos entender essa palavra de Finéias. Exatamente. Desculpa te interromper, mas só complementar. É a palavra que Deus até nos deu durante essa semana, numa conversa informal ali embaixo, que está em Romanos capítulo 12, que ele fala sobre o amor, né? Ele dá base para que você está falando, referendo o amor não seja fingido, ele fala, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente. Não quer dizer que eu não vou ser cordial, como a pastora falou, mas amar cordialmente uns aos outros. Mas o interessante é que no verso 18 ele fala assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, se possível, né? Mas o verso 19 é assim, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Aqui não é a ira humana, que logo depois no texto abaixo você vai entender que a ira é de Adonai, porque ele fala assim que a vingança é dele. Então eu não posso me irar contra o meu irmão. Se caso me irar por algum motivo, eu tenho que perdoar antes que o sol se ponha, né? Isso nós já aprendemos. Então ele fala assim, não vos vinguei a vós mesmos, amado, mas dá lugar à ira, pois está escrito, minha vingança e eu retribuirei, diz o Eterno. Então, o amor, ele vai além desse amor que nós conhecemos, que é o amor que Roma proclama, né? Um amor de bondade, de caridade. Não é só isso. É um amor mais afinco, né? De ações que vai modificar a vida do outro. Então, está todo embasado aqui na palavra do Eterno, né? Então, é propício essa palavra do amor que o Eterno nos dá. Exatamente. Eu lembro... que uma das missões, né, da filosofia humana, ela é a busca pela felicidade. E isso é totalmente contrário à palavra do Eterno. Não que o homem não possa ser feliz, mas o objetivo da criação do homem não é ser feliz, não é esse. Ele pode ser feliz, mas ele precisa obedecer ao Criador. Com amor, porque a gente já viu isso aqui. O relacionamento do Eterno, do homem com o Eterno, ele é baseado no amor e no temor. E isso tem relação direta com os mandamentos. No amor em relação aos mandamentos positivos e do temor em relação aos proibitivos. Aos proibitivos, exatamente. Então você se relaciona, você dá passos no sentido do Eterno, e aí você aprende a amar o Eterno e você aprende a amar o próximo, que é a base do que a gente tem falado e trabalhado. Lá em Mateus, no capítulo 5, Yeshua também fala sobre essa situação, sobre a incapacidade de conhecermos o coração do outro e a necessidade de nos aproximarmos do outro. Começando por nós, começando cada um olhando seus corações, como vimos ali em Coríntios, como vimos ali em Hebreus, que necessitamos da palavra, o Mashiach coloca em marcha os limpos de coração, porque eles verão a Elohim. Então, aqueles que têm o coração limpo, que têm trabalhado na purificação dos seus corações, eles verão ao Eterno, né? E temos que sair, e aí a gente tem que deixar de parecer uma bolsa, né, furada, e começar a reter esses conceitos. Se eu estou tendo dificuldade de perdoar, se eu estou tendo dificuldade em manter dentro dos mandamentos, eu preciso reconhecer que eu estou tendo dificuldade em manter o meu coração limpo. E aí eu caio nesse risco aqui. Eu caio nesse risco aqui de não ter o coração limpo e não conseguir ver ao Eterno. Então tem que temer
ao Eterno nesse nível, tem que se relacionar com o amor voluntário ao Eterno nesse nível. Lá em Mateus, no capítulo 12, nós temos outra palavra em relação a isso. Versículo 34. Tudo isso, disse Yeshua, por parábolas, desculpa, estou no 13, 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu tenho que reconhecer que as minhas ações, no nível de fraternal e no cuidado com o próximo, elas serão me cobradas. Então, não existe espaço na Torá para eu amar aquele que concorda comigo. A obrigação é que nós amemos a todos, segundo aquilo que já foi falado aqui várias vezes, foi já ensinado no sábado passado. A palavra do Eterno, toda a Torá e todos os profetas estão baseados em amar ao Eterno sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso como eu ensinei para as crianças na semana retrasada, eu acho, ou na semana passada, isso é a raiz da árvore, e essa árvore com todos os restantes dos mandamentos, ou seja, não é um resumo no sentido de que eu não preciso me atentar em relação aos outros mandamentos, mas é a raiz da onde todos os mandamentos estão baseados. Então, o amor, ele não é condicional em relação àquele que faz, ou que concorda, ou que discorda. E isso não tem diretamente relação com atos de justiça. O ato de justiça de Finéias foi um ato de amor para com o próprio Eterno. Ele não poderia amar ao seu irmão, e a sua familiar mais distante, no caso de Cosbe, mais do que o Eterno. Ele tinha que tomar a situação e fazer um ato de justiça em favor da palavra. Em favor da palavra. E isso foi reconhecido. Vamos ali ver em Números, no capítulo 31, como que essa situação foi reconhecida. Porque Finéias, que não tinha um destaque na casa de Levi, ele recebeu uma aliança de paz, e ele passou a ter responsabilidades. Ali ele encabeça a ação do Eterno em relação ao povo de Midian. Aqui em Números capítulo 31, onde o Eterno, ele executa quase que imediatamente a sua palavra, quando ele fala, eu vingarei essa situação ali no caso de Peor. O Eterno falou, eu vingarei. Essa guerra que existiu aqui não foi uma guerra relativa a posse de terra, pois, como eu falei, Israel não tem posse de terra ali em Moabe. Ali era uma situação de estabelecimento de justiça em relação àquilo que aconteceu. Por isso, vocês veem aqui que 12.000 homens se levantaram, 1.000 de cada tribo, incluída a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, ela não saía para guerrear. Em relação à situação de posse de terra, execução militar, em relação a essa situação, ela não saía, porque ela era a tribo voltada para a situação do tabernáculo, para a situação ali do sacerdócio. Então, ela não se envolvia com essa situação, mas nesse caso aqui, ela se envolveu. Ali no capítulo 31 de Números, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel. Lembre-se, foram 24.000 mortos por conta da situação da praga, e 176.000 mortos em relação à execução dos juízes, que foram levantados ali. Foram 200.000 mortos ali nessa situação. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel, os 200.000 que foram mortos nos midianitas.
depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Eterno contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aqui já assumindo a sua responsabilidade como sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido da sua mão, ou seja, com responsabilidade de encabeçar essa situação. E pelejaram contra os midianitas, como o Eterno ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas, aqueles que estavam relacionados com Balaque. A Evi, a Requém, a Zur, a Ur, a Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Balaão que teve ali aquela ideia para desencaminhar os filhos de Israel. Também faz parte dessa porção um outro ato de justiça muito importante, o ato de justiça das filhas de Zelofeade. Essa porção é uma porção, como da porção passada, é impossível em uma hora a gente conseguir pegar toda essa porção, porque é uma quantidade de conteúdo que a gente não consegue trabalhar bem, mas eu acho importante, porque assim como foi o ato de justiça de Finéias, as filhas de Zelofeade fizeram um ato de justiça muito importante que nós precisamos ter atenção. A reclamação das filhas de Zelofeade foi: eu quero a minha porção da herança. Elas falaram: eu quero a minha porção da herança. E é esse mesmo sentimento que nós temos que ter. E é esse sentimento que nós temos que ter para nos convencer da necessidade de pedir perdão aos nossos irmãos, de orar pela paz entre a casa de Davi e a casa de Israel, e de realizar e de liberar perdão também em relação àqueles que nos ofenderam. Porque senão todos os cadiz que nós temos cantado, dia após dia, não estão servindo de nada. Porque a posse da herança, isso para que a gente supere uma forma de falar, a posse da vida eterna, ou seja, nós estarmos diante do Eterno, como Yeshua falou em Mateus 5, versículo 8, que o nosso coração esteja limpo, para que nós possamos ver ao Eterno, ou seja, para que nós possamos ter condições de sermos salvos com o Eterno, depende de nós tomarmos um ato de justiça como as filhas de Zelofeade, termos vontade, necessidade, querer ter prazer nos mandamentos e no relacionamento com o Eterno por meio desses mandamentos, e pelos quais nós somos obrigados a amar o Eterno e amar ao próximo, com todos esses atos que nós temos feito. Não escolher a quem nós vamos amar, mas amar a todos, a todos. Então, é o mesmo ato de justiça, ele está no grupo de ações. Eles vão lá, Finéias foi lá para cessar o mal, a morte que estava rondando a tribo de Israel, o povo de Israel, e as filhas de Zelofeade, elas estavam buscando uma ação para que o nome do pai delas não fosse apagado no meio dos filhos de Israel. Ou seja, para que tivesse herança, fossem reconhecidos na terra prometida. Ali em Mateus 5, onde você leu, Yeshua eleva isso que você falou ao nível do seguinte: ouvistes o que está escrito, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vos digo, amai aos vossos inimigos. Isso. Ele eleva a cobrança do amor ao semelhante, independente das diferenças ou de que algum mal uma determinada pessoa tenha feito a ti ou não. E ali, quando ele fala inimigo, a gente muitas vezes pode falar assim: poxa, é uma pessoa que roubou meu emprego ou que me deu uma pernada. Ali, Yeshua está tratando aquele que não tem a Torá como seu padrão de santidade. Ame-o como a ti mesmo. Ou seja,
quem é inimigo de Adonai é aquele que não guarda e não ama os mandamentos de Adonai. Né? Dentro de um contexto da Torá, a gente entende isso. Então ele está dizendo, dentro de um ponto muito simples para nós: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não, ama quem te fez mal. Ama quem luta por um reino diferente do seu. E aí sim, nós vamos saber onde está o coração de quem serve e de quem não serve a Adonai. E Yeshua, ele é bem exigente, né, com isso aí. Então, assim como foi Finéias, assim como nós veremos, foram as filhas de Zelofeade, amar ao próximo é um ato de justiça. Não é um amor condicional, é um ato de justiça. Porque se ele faz mal, e se ele não cumpre a Torá, se ele se envolve em situações contrárias ao mandamento, e você ainda tem a capacidade de amá-lo, por temor ao Eterno e por obediência à palavra, um amor voluntário ao Eterno, vocês vão ver como que a situação pode virar em relação à vida da pessoa. Porque a responsabilidade da salvação, ela é um tratamento que eu costumo dizer que é um foro íntimo do Eterno com a pessoa. Nós temos uma responsabilidade de grupo, congregacional. O povo de Israel e nós temos essa responsabilidade de anunciar mandamentos, de anunciar o nome do Eterno, e o Mashiach, Yeshua como Mashiach, o sacerdote de Israel, temos essa responsabilidade. Isso é o nosso dever, isso é o nosso ato de justiça. Agora, se a pessoa vai abraçar isso e vai se aderir ao Eterno, isso é foro íntimo, é a pessoa com o Eterno. Então eu não preciso ver as pessoas de kippá, de talite, ou acontecendo para que eu ame. Esse amor é devido. Assim como fomos ensinados, seres devedores apenas do amor, ou seja, ame. Ame. Que é exatamente isso que o Léo acabou de dizer. Ali em Números 27, as filhas de Zelofeade se colocam diante de Moisés. Então, foram executados aqueles 200 mil pessoas por conta do pecado, no caso de Peor. E aí o Eterno imediatamente pede para se fazer um censo. Esse censo aconteceu 39 anos depois da saída do Egito. 39 anos depois. Ou seja, quem foi contado, não é aquele povo que foi contado lá no começo do livro de Números. Agora é a segunda geração. Agora já é a segunda geração. Pois se foram subtraídas 200 mil pessoas, como é que agora você faz um censo e tem 601.730 pessoas? Tinha 600 mil homens acima de 20 anos que saíram de Israel, e agora tem 601.730. Porque aquelas crianças que não foram contadas agora. Essa já é a segunda geração. Essa é a geração que vai tomar posse da terra, onde estão inseridas as filhas de Zelofeade. E elas se colocam, e logo depois, nessa mesma porção, cheia de conteúdo, logo depois, o Eterno coloca a forma de se fazer a divisão das terras. E elas se colocam diante do Eterno. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Rogla, Milca e Tisra. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Eterno, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque, olha a pergunta, essa é a pergunta que nós temos que fazer quando nós não estamos conseguindo amar ao próximo, liberar perdão e nos humilhar pedindo perdão. É essa pergunta que nós temos que fazer. Por que se tiraria o nome do nosso pai, o meu nome, do meio da sua família, porquanto não teve filhos?
Ou seja, porque eu não produzi um fruto digno de ser aceito. Por que eu tenho que permanecer no meu pecado se eu tenho um mandamento? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso Pai. Elas estão reclamando um direito. Após esse censo, então o Eterno definiu uma maneira de se distribuir a terra, que está lá no capítulo 26, versículo 52, a gente consegue visualizar isso. E falou o Eterno a Moisés, capítulo 26 de Números 52, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. E cada um se dará a sua herança segundo o que foram deles contados. Ou seja, quem tem a família que tem muita quantidade de gente, receberá um território maior. E ali elas estavam visualizando que, porque não tinha um homem a ser contado, que era o hábito da época, elas não teriam condições de receber essa herança, e elas foram ali reclamar. E elas conseguiram ser ouvidas. Como no censo, apenas os homens eram contados, Zelofeade morto no deserto, e aí elas não... Isso que é o ato de humildade que a gente precisa reconhecer como um ato de justiça, assim como foi um ato de justiça de Finéias. Morto no deserto. Elas não, porque o pai já havia morrido, que é o costume que nós vemos hoje nos nossos dias, e é o costume, acho que há muito tempo, que quando a pessoa morre, ela praticamente vira uma santa, como se nada de errado, nenhum pecado tivesse feito. Elas falam: ele morreu no deserto. Se ele morreu no deserto, a gente sabe, pecado houve. Porque no deserto houve uma peneira muito estreita, onde só passou Josué e Calebe. Moisés ficou, Arão ficou. Se Moisés e Arão ficou, o restante a gente não precisa nem demorar falando. Então, os pais, quer dizer, a Zelofeade também ficou pelo meio do caminho, porque também estava envolvida em pecados. Então, elas não encobriram isso. Elas, filhas, confessaram o pecado do pai. Só que elas confessaram ao mesmo tempo. Ele morreu nos seus próprios pecados. Que diferença que faz isso aqui? Porque elas ficariam sem o território, sem a herança, e faz uma grande diferença. Cada um de nós reconhecemos as nossas próprias dificuldades, e nós somos reconhecidos como aqueles que se levantam contra o mandamento do Eterno e contra as promessas. Foi exatamente isso que elas fizeram. O ato das filhas de Zelofeade foi, assim como o ato de Finéias, um ato de justiça. Elas reclamaram para elas o direito da posse da terra. E qual foi o argumento que elas utilizaram? Elas alegaram que seu pai morreu no deserto como consequência de pecados individuais, das suas próprias deficiências, dos seus próprios pecados, das suas próprias dificuldades, mas que não se relacionavam com a rejeição da terra prometida. Zelofeade foi defendido pelas filhas como um homem que não rejeitou nem a terra prometida e nem rejeitou a autoridade colocada pelo Eterno em Moisés e Arão. E isso faz toda a diferença. E aqui é que faz toda a diferença em relação à casa de Israel e à casa de Davi, quando nós temos 3 semanas para lembrar, para chorar e para pedir perdão ao Eterno pelos pecados dos pais, e ao mesmo tempo que nós estamos nos aproximando dos pais por meio do reconhecimento dos mandamentos. Então, ao mesmo tempo que a gente ora pelo perdão do pecado dos pais, que resultou na destruição de 2 templos ali em Israel, nós precisamos nos aproximar pelos mandamentos para que nós não sejamos encontrados realizando as mesmas ações e as mesmas confianças no braço do homem que o povo de Israel cometeu antes de serem julgados ali nessa situação. Então isso precisa estar claro diante de nós. Elas argumentaram que seu pai não pecou com os queixosos no caso dos espias, lá em Números 14. Vamos lá nos lembrar disso agora. Só um versículo. Números 14, versículo 2.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Ela falou: meu pai não fez isso. Meu pai não era desses. Ele tinha suas dificuldades, mas ele não era desses. Eu quero meu pedaço de terra. Vamos lá. Nem se levantou contra as autoridades e contra as promessas da terra. Números 16. 16, versículo 3. Exatamente. Porque a gente não pode rejeitar. Se eu estou reclamando a herança, eu não posso rejeitar a herança. Se eu estou reclamando a vida eterna diante do eterno, eu não posso rejeitar o mandamento. Se eu estou reclamando pela minha vida eterna diante do eterno, eu não posso deixar de amar o próximo e realizar os meus atos de justiça. Isso tudo está ligado, não é uma coisa fora da outra. Isso aí. Isso aí. Que isso que o Léo está enfatizando, a gente precisa separar os pecados de Israel no deserto em dois tipos: os que privaram de entrar da terra e os que não privaram. Os dois que privam posse de terra são pecados de rebelião contra a terra. Tanto Coré queria pegar o povo e retornar, quanto o pecado dos espias que não queria tomar posse para frutificar na terra, Sim. que é a questão do mandamento. Todos os outros... Então, todos os outros era pecado de murmuração. Adonai ia lá, resolvia a questão, mas eles estavam rumo à terra. Nas duas contagens, tanto no número 14, números 14, quanto no número 16, da contagem dos mortos, ali é uma definição de quem tinha direito ou não à posse de terra. Ou seja, elas disseram assim: os encerrados com Coré não têm direito à posse. O que ela está nos ensinando é isso. Então, assim, meus pais não estavam com Coré. Eles morreram num pecado, como você falou, pessoal diante de Adonai. Não foi um pecado do nível que cometeu. E que é um pecado pessoal que todos nós estamos envolvidos. Todos nós estamos envolvidos. Mas isso não quer dizer que nós estamos assim rejeitando. E se tem alguém que está rejeitando o mandamento, rejeitando aquilo que o Eterno colocou e dispôs na sua Torá, aí esse aí está mais para o lado de Coré. Então precisa rever essa situação aí. Lá em Números 16, 3, diz: e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Aqui a pastora ensinou essa paraxá esse ano, esse ciclo. Como que alguém pode se levantar para falar que toda a congregação é santa? Se era aquele misturado que saiu ali do Egito. Todos são santos, e o Eterno está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Eterno. E agora ali, no versículo 13, do mesmo capítulo 16, porventura pouco que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para nos matar neste deserto, ou seja, falando que o Egito, na condição que eles saíram, é que era a terra boa, era a que tinha as promessas. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra, ou seja, rejeitando a terra de Israel, que manda leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos desses homens, não subiremos. Aqui é a clara posição orgulhosa daquele que não quer fazer nada. Daquele que não assume as suas responsabilidades e confessa os seus pecados. Essa posição aqui não quer fazer nada, não reconhece o pecado, não se arrepende, não reconhece mandamento. Aqui, as filhas de Zelofeade falaram: nós não somos como esses aqui. Nós, filhas de Zelofeade, não somos, nós merecemos ter herança, E quando nós fazemos paz com o nosso irmão, pela coisa pequena ou pela coisa grande, se nós fazemos paz com o nosso irmão, nós estamos dando um passo nesse sentido, desse bom testemunho e desse ato de justiça. E isso nós encontramos lá, uma palavra muito semelhante a isso, é lá em 1 João. Vamos lá. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 5. Primeira epístola de João,
capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Elohim é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, se nós estamos falando que estamos em linha com o Eterno por meio da obediência e dos seus mandamentos, e andarmos em trevas, mentimos. Ou seja, se nós estamos falando, como o Eterno acabou de falar aqui conosco, não é por multiplicação de palavras que nós estamos num relacionamento com ele, não é palavrório. Se nós estamos de fato com o Eterno e nós estamos praticando coisas erradas, então nós mentimos. E andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, não fazemos o amor, não praticamos o amor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, se nós seguimos as pegadas, as pisadas no Machia, porque o Machia veio nos ensinar, se nós seguimos as pegadas, as pisadas do Machia, temos comunhão uns com os outros. Quem tem inimizade um com o outro, não tem comunhão com o Machia. Se isso não é sério, não sei mais o que é sério. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se temos comunhão, se temos aqui aquela raiz da árvore, amando ao Eterno sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, as coisas vão ser purificadas. Os mandamentos, os demais mandamentos, serão revelados, serão fáceis diante dos nossos olhos. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E foi exatamente isso que as filhas de Zelofeade fizeram. Elas falaram, nosso pai pecou. Ele pecou nos seus próprios pecados, mas não foi um pecado de rejeição à Torá. Não foi um pecado de rejeição aos mandamentos contra Adonai e contra o seu Espírito. Pois a mesma figura do Espírito Santo, com o qual nós não podemos pecar, contrário às suas orientações e inspirações, é a mesma voz ali do anjo que falava o caminho que eles tinham que seguir. É a mesma, é a sintonia entre Torá e o Segundo Testamento. E aqui elas estavam falando, não rejeitamos as orientações de seguir, as dificuldades do nosso pai era a dificuldade dele, não era uma relação contrária à terra prometida, à herança. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se fizermos uma techuvá, agora, confessar pecado não é perdoa, Eterno, pelos meus pecados. Não adianta. Eu tenho que conhecer os mandamentos para saber qual é o meu pecado. O Yeshua, o Messias, rei de Israel, ele vira e fala, errais, porque não conheceis as Escrituras. Só sabe o que é pecado quando você reconhece, nomina ele, porque o pecado tem nome. Então, é idolatria, é prostituição, é feitiçaria, é roubo, é assassínio, porque eu falo mal do outro, eu mato a reputação dele, acho que não é. Para o judeu, você falar mal do outro é pior que você tirar a vida dele. Isso está aí na Midrash, aí nos comentários judaicos, assim, tem muito isso lá. O genocídio, pior não é quando você mata, fisicamente, quando você fala mal daquela geração. É pior, o estrago é pior. E a gente vive isso com o antissemitismo. Então, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, porque conhecemos a Torá e praticamos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, ou seja, estamos dizendo que o Machia, que tem a capacidade, o próprio Eterno que tem a vontade de purificar os nossos pecados com a sua palavra, é mentiroso, porque o caminho que ele nos deu para fazer essa purificação não existe, porque a gente está dizendo que tem relação com o Eterno e ao mesmo tempo transgride o mandamento, e diz que não tem pecado, e a sua palavra não está em nós. Então, existe a necessidade de fazermos como esse ato de justiça como as filhas de Zelofeade. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade, nós precisamos ter essa paz diante do Eterno. Que nós possamos refletir na palavra do Eterno, fazer paz com Ele,
antes de qualquer coisa, e andar em paz com os nossos irmãos, suportando uns aos outros, nos dando a mão, ajudando nas dificuldades e fazendo o nosso papel e sermos encontrados realizando aquilo que o Eterno nos deu para fazer. 1 João 4. Uhum. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Elohim e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Elohim, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Elohim, ame também a seu irmão. Amém. Obrigado, Léo. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pela misericórdia e paciência com a qual o Senhor tem nos tratado. Que nós, ó Pai, possamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, e possamos assim, ó Pai, como Finéias e as filhas de Zelofeade, realizarmos atos de justiça em prol do seu povo, do nosso povo, em prol da sua palavra, em prol do amor que temos, ó Pai, pelo Senhor e também pelo próximo. E possamos executar isso, ó Pai, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso entrar e no nosso sair. E possamos ser reconhecidos, ó Pai, como aqueles que estão buscando a Torá, ó Pai. Sejamos encontrados realizando, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. E assim, ó Pai, o Senhor venha florescer, o Senhor venha crescer no meio de nós, convencendo a cada um, ó Pai, sobre os seus caminhos, sobre o retorno, ó Pai, que cada um precisa fazer no seu coração. É isso que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach. Oramos também, ó Pai, pelos nossos pais, pedindo perdão pelos seus pecados que cometeram, ó Pai, pedindo, ó Pai, para que possam estar de pé, realizando os seus serviços, ó Pai, e as suas responsabilidades perante toda a humanidade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Yevarekeka Adonai Veishmerecha, Eich Adonai Panavelecha Vrihuneca, Issa Adonai Panavelecha, Veasim Leha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos.